Fala pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre objeto tabela. Vou mostrar para vocês como vocês podem formatar os dados de vocês como objeto tabela e as principais vantagens de se trabalhar com objeto tabela dentro do Excel, beleza? Pessoal, na última aula nós falamos sobre dados estruturados e dados desestruturados. E aí eu falei para vocês que a melhor maneira de se trabalhar no Excel seria com dados estruturados. Seria aquele modelo tabular, assuntos em colunas, informações em linhas. E o objeto tabela ele vem justamente para facilitar, para que você consiga estruturar de maneira muito mais fácil as suas planilhas. O objeto tabela ele tem justamente esse conceito, né, de transformar os seus dados em dados estruturados. Ok? E aí eu vou mostrar para vocês como que funciona trabalhando com objeto tabela e sem trabalhar com objeto tabela. Aqui seria o mesmo modelo de dados, tá, pessoal? Onde eu tenho aqui as informações do ID, produto, a quantidade, seria basicamente um cadastro de produtos, né? Onde eu tenho o ID, o produto, a quantidade, o valor unitário e o total, a coluna de total que a gente vai calcular aqui, tá? E aqui eu tenho a base de dados sem formatar como tabela e aqui a base de dados que nós vamos formatar como objeto tabela, tá? Vamos começar aqui falando sobre base de dados sem formatar como tabela. Como é que eu faria para transformar isso aqui num modelo de tabela sem utilizar o objeto tabela de fato? Eu teria que vir aqui, ó, selecionar todos os dados, tá? Por exemplo, aqui do meu cadastro de produtos. Teria que vir aqui, ó, criar as grades, ó, vir aqui, ó, na página inicial, criar as grades, colocar todas as bordas. Aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar o cabeçalho de uma cor diferente, eu teria que selecionar todo o cabeçalho. Vir aqui, por exemplo, colocar um negrito e mudar a cor aqui, por exemplo, colocar um laranja, um azul e por aí vai. Ou seja, tenho aí um certo trabalhinho para formatar. Isso tudo pode ser muito mais fácil utilizando o objeto tabela. E aqui, por exemplo, para eu criar um objeto tabela nesse modelo de dados, é só eu clicar aqui, ó, na primeira linha, né, onde eu tenho o ID, por exemplo, é que eu posso vir na página inicial, formatar como tabela e selecionar, vou colocar até um parecido aqui, que seria esse aqui, ó. Quando eu faço isso, pessoal, ele só me pergunta se a minha tabela tem cabeçalhos, que no caso tem, que é a primeira linha aqui. Eu digo que sim, eu deixo marcado aqui, dou um OK. E aí, ó, ele já fez todo esse trabalho que eu fiz aqui, ó, de selecionar, colocar grade, colocar negrito, mudar a cor do cabeçalho. Ele fez com apenas um clique. Então, essa é uma das vantagens de se trabalhar com o objeto tabela. Mas não para por aí, ó. Por exemplo, aqui eu quero criar uma fórmula que some o total do produto vendido. Aqui eu tenho a quantidade, aqui eu tenho o valor unitário e eu quero justamente achar o valor total dos produtos. Então seria quantidade vezes valor unitário. Para isso, ó, simplesmente eu viria aqui, ó, igual quantidade vezes o valor unitário, daria um Enter, e aí eu chegaria aqui, por exemplo, a 12.740. Para replicar para as outras linhas, eu poderia vir aqui, ó, no cantinho, esperar virar uma cruz, dar um duplo clique, e aí ele faz a soma para mim. Nada muito difícil, né? Mas quando eu trabalho com objeto tabela, basta que eu coloque a fórmula na primeira linha, ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, igual quantidade vezes valor unitário. Quando eu faço isso, ó, automaticamente ele reconhece a mesma fórmula para todas as linhas. Então isso é uma outra forma que facilita eu trabalhar com o objeto tabela. Por exemplo aqui, pessoal, se aqui eu quisesse criar uma coluna com total geral, né? Eu teria que vir aqui, ó, colocar total geral. Total geral. Poderia colocar uma cor, né? Por exemplo, aqui, botar um negrito também aqui, né? Para destacar. Selecionaria aqui, colocaria novamente as grades e aqui eu somaria, né? Vim aqui somar esse valor total aqui. Tá? Nada muito complicado, mas também, ó, eu tive que cumprir várias etapas para conseguir criar essa linha de totais sem formatar como tabela. Quando eu trabalho com o objeto tabela, basta eu clicar dentro do objeto tabela, vocês podem reparar, ó, que aqui em cima ele me disponibiliza, né, uma nova guia chamada Design da Tabela, tá? Então, essa guia ela tem algumas funcionalidades bem bacanas para quando eu trabalho com o objeto tabela. Então, se eu clicar aqui, ó,
design da tabela, eu tenho ó, essas opções aqui, ó, em opções de estilo de tabela, eu tenho justamente aqui, ó, linha de totais, onde eu posso criar automaticamente essa linha. Então, ó, quando eu seleciono aqui linha de totais, ele automaticamente ó, cria a linha de total aqui e já coloca o valor já destacado, tudo bonitinho para mim, beleza? Ele ainda me dá outras opções. Por exemplo, se ao invés de somar o total eu quisesse fazer uma contagem ou verificar o valor máximo, ele já abre esse leque para mim. Então é mais uma das vantagens de você trabalhar com o objeto tabela, ele me habilita outros recursos. Se eu quisesse, por exemplo, mudar a formatação dos meus dados sem objeto tabela, eu teria que vir aqui, mudar a cor, enfim, fazer várias modificações de formas manuais. E aqui no objeto tabela, ó, quando eu clico aqui e venho no design da tabela, ele já me fornece ó, vários modelos. Então eu já posso mudar. Inclusive eu posso criar um novo modelo também aqui, tá ok? Então essa é a outra vantagem de se trabalhar com o objeto tabela. Mais uma vantagem bem bacana é o seguinte, ó. Se eu vier aqui, ó, cliquei na minha tabela, na verdade eu vou em outra aba aqui, eu vou em dados desestruturados, por exemplo. Tá? Dados desestruturados. Tá? E aqui eu quero voltar lá para a minha tabela. Como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui ó, na caixa de nomes, e aqui ele já vai me mostrar todas as tabelas que eu tenho dentro. Se tiver alguma tabela ou algum objeto tabela, ele já vai me informar aqui. Ó. Então, ó, essa minha tabela está como tabela 2. Ó. Então, eu vou clicar aqui e automaticamente ele vai voltar para cá, para o meu objeto tabela. Beleza? Então, fica muito mais fácil a me locomover entre as planilhas quando eu trabalho com o objeto tabela. Para facilitar mais ainda, eu poderia renomear. Ó. Se eu clico no objeto tabela, venho aqui no design da tabela, eu tenho aqui ó, o nome da tabela, eu posso mudar. Por exemplo, colocar aqui o cadastro de produto ou produtos, né? Produtos. Beleza? E agora, quando eu venho aqui na caixa de nomes, eu tenho justamente a minha tabela produtos. Tá? Ou seja, galera, trabalhar com o objeto tabela facilita muito a vida e facilita muito você identificar se de fato você está trabalhando com dados estruturados. Tá? Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Trabalhem com o objeto tabela e vocês vão ter muito mais facilidade, vocês vão ser muito mais produtivos, beleza? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!